Não, legal. E é isso que eu queria falar contigo também sobre o início do teu canal. Foi realmente para tu explicar para o pessoal mais sobre a história do Grêmio, explicar para o pessoal mais novo. Qual foi a tua ideia? Vou fazer um canal de história de Grêmio. Eu nunca tive ideia de fazer canal, tá? Até porque eu acho que, pessoalmente, eu não sou um cara bonito. Eu também não sou um cara que gosta de falar muito, me expressar, né? A minha cara parece meio carrancuda, assim, embora eu não seja um cara dessa forma. Mas eu nunca tive pretensão de fazer nada na internet. Uhum. Só que quando eu fiz o livro do Eldorado, e as pessoas que leram, e o livro foi um sucesso, ele vendeu os 3.000 exemplares. Pô. Muita gente pergunta, cara, tu tem que contar aquela história do Jogo da Neve. Uhum. Cara, tu tem que contar aquela história do fulano. Você vai contar todas aqui Tu hoje. tem que contar aquilo ali. E aí eu disse, começou a ter um apelo, eu disse, onde é que eu vou contar onde? Entendeu? Na época existia o blog, o cara escrevia umas linhas e tal. Sim, sim. Mas eu disse, sabe uma coisa, então vamos fazer. E aí comecei a fazer, mas assim, eu comecei a fazer sem saber gravar, sem microfone, sem nada. A luz era uma porcaria. Sim. Ainda eu preciso melhorar muito, entendeu? Mas eu comecei assim, vamos fazer. Uhum. E aí eu comecei a fazer um vídeo por semana, tal. Aí eu comecei a entender o macete do YouTube, de ir atrás de informação, de saber que tu tem que fazer com mais frequência, tu tem o horário mais ou menos certo para fazer, tu tem que ter o apelo na thumb. Eu não sabia fazer a thumb. Uhum. Não sabia fazer nada. Tu tinha me falado até. Entendeu? Então, e aí, só que o que aconteceu? O pessoal, no início, principalmente o mais velho, começou a dizer, eu fui naquele jogo. Uhum. O Gessi, cara. Como é que tu contou aquela história do Gessi, cara? Como é que tu conhece o Gessi? Entendeu? Cara, se tu lê o Gessi no jornal, é o maior jogador da história do futebol gaúcho, disparado. Não existe um cara perto dele. O Ronaldo Moreira não amarrou a chuteira dele. Nossa. Foi o maior jogador da história do Rio Grande do Sul. Não tem um livro, não tem nada dele. Entendeu? Não tem um artigo do Gessi. Caramba. Entendeu? Tá, isso que tu falou é muito forte, hein? Maior que o Ronaldinho. Muito maior. Maior em termos de qualidade. Melhor. Muito melhor. Tecnicamente? Muito melhor. Tu tá brincando? Muito melhor. De que ano ele é? Muito melhor. De década de 60, 50, 60. E ele tem imagens dele? Tem vídeos? Não tem quase nada dele. Muito registro escrito. Naquela época nós tínhamos pouca coisa. Mas eu não vou longe. Eu vi ao vivo um cara que foi melhor que ele. Quem? Que o Ronaldo Moreira. Quem? O Denner. O Denner. Todo mundo fala. O Denner. Mas tu acha que o pouco que ele jogou ele já era melhor que o Ronaldinho? Ou ele... Cara, o Denner, olha, mais? O Denner foi o maior fenômeno que eu vi e eu acho que nunca mais vou ver. Cara. O Denner pegava a bola no meio campo e levantava o estádio. Cara. E ele não dava driblezinho, ele olhava pro gol e ia. Ele ia, se estava na ponta, ele ia até o gol. Quem tá nos ouvindo aqui, que viu o Denner jogar, pode escrever aí, falar. O Denner foi um raio que passou pelo Rio Grande do Sul. O Denner foi o maior jogador que eu já vi e não vou ver mais ninguém, cara. Poderia se comparar a Pelé? Cara... Que tu falar que ele é tão melhor que o Ronaldinho. Eu achava ele... Eu não sei, eu acho assim, eu não quero entrar nesta polêmica do Pelé. Até porque assim, a gente nem gosta não, mas eu não pipoco com a pergunta. Eu só tô dizendo o seguinte, eu acho que o Pelé foi tão acima da curva que eu não posso classificar ele como uma pessoa normal. Entendeu? Tá, vamos colocar então numa prateleira abaixo, Cristiano Ronaldo, assim. Cara, é porque assim, o que acontece, tá? Eu também falo com questão de paixão, tá? Eu falo com paixão. Muitas coisas que tu vai ver, eu posso dar uma exagerada, assim, Sim, porque eu sou gremista. Mas o que acontece é o seguinte... Tem problema. A problemática que eu vejo para fazer uma análise do Denner como melhor que muitos é o pouco tempo que ele jogou. Mas foi mágico, cara. O tempo que esse cara jogou, ele foi mágico. O que ele fez no Vasco. Quantos anos ele tinha mesmo? O Denner morreu, eu acho que... Eu não sei, agora minha memória tá fraca, mas 20, eu acho. 21. Foi antes da Copa de 94, né? Esse cara foi mágico. Não, 98. Eu fiz uma pergunta uma vez, eu fiz uma entrevista no canal muito legal com o Marcos Hermann. Que o Marcos Hermann é um cara que tem anos de Grêmio. Sim. E eu fiz essa pergunta pra ele. Cara, o que ele me falou ali, eu me emocionei, cara, entendeu? Que era o que eu lembrava. O Denner pegava a bola, velho. Olhava pro gol e o estádio levantava. Podia ter 18 na frente dele, meu. Que loucura, né, cara? E um cara fininho, franzino. E o cara dava empurrão, cotovelaço, voadora, e ele passava. Caía no chão e levantava e saía correndo de novo. Tu dava no meio dele, não rolava 12 vezes. Ele levantava e ia. Quando o juiz tava com o apito na boca, ele tava driblando mais um, cara.
Tá, então dá pra comparar. Vamos lá. Então dá pra comparar, de repente, com o início do Neymar. O Neymar era assim, no Santos, né? Ele até o passava por todo físico mundo. e tal. Franzino e tal. Então o Denner pra ti foi melhor que o Ronaldinho. É isso aí que tu afirma. Sim, pelo que eu vi jogar, não tenho palavras, cara. Que esse cara jogou no Grêmio, cara. E foi poucas vezes, foi pouco tempo, ele ficou 3 meses aqui, cara. Pois é. E ali foi um lance, cara, que assim, ó, eu não sei como até hoje o Cacalo conseguiu trazer aquele cara. Porque aquele cara foi... cara, procura os poucos vídeos que tem dele, tu vai ficar apavorado, cara, com o que ele fazia dentro de campo. Eu acho que foi a ascensão mais meteórica de um jogador no Brasil. Ele ia pra Copa, ele ia pra Europa, ele não ia ficar aqui. Não ia ficar aqui. E agora voltando ali pro Gessi que tu tava falando. Gessi, desculpa. Então ele pra ti foi o melhor, pelo que tu analisou, que tu viu cara, por textos. tudo que eu li, pra mim ele parecia assim com quem, assim, pelo que tu já leu, assim. O Gessi era um meia-direita, de extrema habilidade. Todo mundo falava que o Gessi não gostava de jogar futebol. Isso não é uma verdade. O Gessi não gostava de treinar. Entendeu? Era um jogador que fumava, um jogador que saía, era um jogador que não gostava de fazer exercício físico, entendeu? Mas o cara com a bola era um monstro. Só pra ter uma ideia, ele jogou num time, e depois nós vamos entrar na questão ali do Pelé. Ele jogou num time do Grêmio, que era o seguinte, ó. Marino na ponta direita, Gessi Lima de meia direita, Milton Coelho de meia esquerda, Vieira de ponteiro esquerdo e Juarez de centroavante. Esse ataque de 5 tem quase 1000 gols na história do Grêmio. Caramba! E os 5 estão entre os 11 maiores goleadores da história do Grêmio. Nossa, cara! Caraca. Os 5. Se tu pegar os 11 maiores artilheiros da história do Grêmio, tu vai encontrar Marino, Gessi, Milton Coelho, Juarez e Vieira. O Gessi não foi que também ele fez 4 gols no Boca Juniors? Sim. É isso. Esse foi tem aquela história da faculdade, que ele fez faculdade aqui. O Grêmio tinha jogado contra o Uruguai, acho que foi em Montevidéu. E aí tinha um amistoso contra o Boca Juniors. Ele veio para cá para prestar vestibular. E depois foi às pressas para jogar contra o Boca. E tu lê os relatos do jornal, é impressionante. Foi a primeira derrota internacional do Boca Juniors. O Grêmio ganhou de 4-1 e no intervalo a torcida estava em polvorosa e o treinador do Boca foi pedir, pelo amor de Deus, para tirar o Gessi de campo. Caralho, que ia dar merda. Nossa, Que cara. pena que ele jogou no tempo errado, né? Que ele tem mais vídeos deles, né? Eu não sei, eu não sei se tudo tem seu tempo, entendeu? Não, mas a questão de a gente não tem imagens, né? Não por tempo mas é o que eu te falo, naquela época era muito os jornais. Por que existia a Folha da Tarde e Folha da Manhã? De tarde tu fazia um outro jornal, cara, pra dar notícia. Hoje tu aperta no ar, nós estamos conversando aqui, tu tá vendo a questão dos ouvintes aqui, meu. Quem tá assistindo aqui já tá mandando mensagem pra ti, tu já tá respondendo, é imediato. Se eu te mando uma mensagem, tu me responde em 30 segundos, aconteceu alguma coisa com o cara. Entendeu? E antes era diferente. Tu pega assim o jogo do Grêmio hoje. Eu só vi amanhã o que aconteceu. Tu te lembra? Vocês são novos. Na década de 90, se eu não fosse num Grenal, velho, eu não via na TV, o mal e mal escutava no rádio e ficava sabendo 2 dias depois o que aconteceu, cara. Que loucura, né? Hoje dá um gol lá, tem um cara mandando WhatsApp com a foto. Não, né? Tem uns 30. Exato. Então, é diferente. Só que assim, ó, é uma época que o Grêmio disputava o quê? O que era o Grêmio e o Inter na época? Citadino, Gauchão, e naquela época o Inter não podia jogar, porque o Grêmio ganhava tudo. Copa Brasil, que o Grêmio jogava. Entendeu? Esse era o universo do Grêmio. Não existia Libertadores para nós. Entendeu? Não existia Mundial. Então hoje tem que fazer uma referência. Não existia Recopa Sul-Americana. Entendeu? Não existe Copa Comebol. Não, aquela época o universo era Citadino, Gauchão e Copa Brasil. E o Grêmio ganhou tudo que tinha na época. E a Libertadores nem era tão valorizada como é hoje. Não né? era.
Tanto é que o Internacional, eu li há pouco tempo, inclusive, jogou com o time reserva contra o Nacional, né? Pra jogar o Gauchão contra o Grêmio e perdeu. Não, isso aí não é verdade também. Não é verdade? Não é verdade. Olha, vamos O ser bom. Inter tinha vendido o Falcão. Aham. E aí, em virtude do Falcão ter saído, inventaram essa que era time reserva. Ah, olha aí. Mas não é. Bom saber isso aí. Não é, valorizavam que nem nós valorizávamos aqui na época. Entendi. Entendeu? E Só que o Nacional era um cano de time. Porra. Nacional, final da década de 70, 80, era um timaço. É. Aham. Entendeu? Tem que analisar o contexto. Sim, eles perderam a final do Grêmio também, né? Nesse ano. Perderam em 1980. Eles perderam pro Nacional a Libertadores e perderam o Gauchão pro Grêmio. Nessa sequência aí. Sim. Então, realmente, era outros tempos, né? É outros tempos, né? Então a gente tem que contextualizar. Sim. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.